Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer aos colegas que estão tirando um tempinho aí da sua noite para estar aqui ao vivo e para você que está assistindo essa gravação, qualquer dúvida que você tiver, né, entre em contato com a gente o quanto antes para a gente poder tentar auxiliá-los. Eu vou fazer em duas partes, então, tá? A primeira parte, nós vamos falar sobre a atividade do ciclo 3, que se aproxima, tem muita gente que já entregou o ciclo 2, eu até já corrigi. Amanhã, provavelmente, fecha as correções de quem entregar até o horário de almoço, digamos assim, aí eu já devo fechar as correções também, a gente vai adiantando aí. O que vai ocorrer aqui no ciclo 3? É uma atividade que eu acho bem legal, assim, apesar de parecer difícil, mas ela é uma atividade bem gostosa até pra gente que não é percussionista. Vocês vão percutir, vocês vão acompanhar um baião da escolha de vocês, tá? É obrigatório ter música? Sim. Pode ser uma gravação instrumental, pode ser uma gravação do YouTube, aí vai ser de acordo com a necessidade e com a escolha de vocês. Eu só falo para não escolher, assim, talvez um baião, assim, muito rápido, né, muito ágil, pela dificuldade de algumas pessoas que nunca tocaram percussão. Que me desculpem os bateristas e percussionistas, né, como eu disse anteriormente, eu não sou uma percussionista, eu sou flautista, então essa disciplina ela vem para a gente abusar um pouco da questão da criatividade, e assim como muita gente aqui, eu também não tenho familiaridade, não toco cajón, não toco bateria, né, esses instrumentos assim de percussão que são mais profissionais. Então vocês vão poder escolher entre o agogô, o triângulo ou a zabumba. A zabumba ela pode ser adaptada, por exemplo, a caixa clara da bateria, vocês podem usar um cajón, que dá para fazer também as batidas com a mão mesmo, tá? O agogô é um instrumento que dá para confeccionar, ele é simples de se fazer e também simples para pegar emprestado, não precisam gastar com nenhum material. E o mais simples de todos, eu acredito que seja o triângulo, que dá para fazer com vergalhão aí de construção, é só entortar em formato de triângulo, colocar uma baquetinha, e também é fácil de pedir emprestado, tem até nas bandinhas de educação infantil, que eu vou pegar um aqui agora para vocês verem, que é esse meu triângulo aqui que eu estou segurando, por exemplo, ó, que é simples, ele é um triângulo de bandinha. Eu tenho também aqui o triângulo maior, né, que seria profissional, mas eu estou pegando justamente para vocês verem que não há necessidade de gasto específico para a realização da atividade, tá? O agogô, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que ter o agudo e o grave, então, para a confecção ou adaptação do agogô, vocês precisariam de dois refratários ou dois sons, né, que um represente o grave e o outro agudo, porque se ficar tudo igual, aí não é agogô, aí já é um tamborzinho, já é uma outra adaptação, tá bem? Então, como eu disse, os instrumentos, sim, podem ser adaptados. Se você conseguir emprestado um cajón e conseguir tirar aí um ritmo que seja razoável, né, que seja legal. Eu vou colocar vários tipos de grade de acompanhamento de baião, mas os mais simples possíveis. E em anexo na atividade também vai ter uma grade. Eu preciso seguir especificamente essa grade? Não, ela é só um apoio, é só para ajudar. Tá? É claro que vocês podem executar os ritmos um pouco mais difíceis, principalmente o pessoal que já é da área da percussão, da bateria, pode ficar à vontade, tá? Professora, pode usar o pandeiro? Não, porque o pandeiro ele não é um instrumento muito específico, muito característico para baião. A bateria, sim. Os que já são da área da bateria, quiser usar a bateria ou a caixa clara, uma parte da bateria, como eu comentei, está liberado, tá? Essa grade, ela é uma grade, assim, bem simplificada, tá, gente? Não é uma grade, assim, tão profissional que está em anexo na atividade, mas nós também vamos mostrar outros tipos de grade que vocês poderiam utilizar aí para sua atividade, tá? Então, aqui a gente tem o pandeiro, o triângulo, o agogô e a zabumba. Apesar de estar escrito uma delas ter especificamente o pandeiro, ele é um instrumento um pouco mais complexo, então, assim, a menos que alguém realmente não consiga nenhum outro emprestado, né, na zabumba, triângulo, gogô, ele é um instrumento mais complicado, até na forma de segurar o pandeiro, né, ele não é tão simples de tocar como seria, talvez, o triângulo, o gogô, a zabumba para iniciantes. Então, é uma sugestão minha. Eu acho ele bem difícil para uma pessoa que nunca tocou, mas se você quiser, né, for um instrumento que você já tenha na sua casa, tem uns pandeiros até de bandinha da Dolphin e de outras marcas até
que são bons de qualidade, assim, bem razoável de sonoridade, né. Se vocês perceberem também, vocês podem usar músicas simples, porém qualquer música pode ser transformada no estilo de baião, né. Então, por exemplo, aqui o Caicá Balão é um trecho de uma grade bem simplificada, né, do triângulo, que tem acentuação na terceira semicolcheia, se vocês observarem, né, a acentuação específica do triângulo, né, que o problema do triângulo é a questão de soltar e segurar na hora de executar, né. Esse aqui tem um som bem, assim, médio, assim, para ruim, por causa de ser de bandinha. Mas se vocês observarem, não é tão diferente daqueles de construção, até as voltinhas que ele tem aqui, que dá para fazer tipo um reco-reco, né, para raspar, ele tem também. Ele não é lisinho como um triângulo profissional, tá. O agogô, para mim, é o mais simples de tocar. Por quê? Porque ele tem 2 campanas, né, que geralmente uma é grave e uma é aguda. É apenas isso, praticamente. Aqui tem as claves, que nós não vamos utilizar, elas não vão ser aceitas, que são muito simples, né. E o bumbo, tum, 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 que seria o efeito da zabumba, do próprio cajón, caso vocês queiram. Então, olha só que legal, essa é uma versão muito simples do Caicai Balão, que pode ser tocado em forma também de baião, né. Aqui a gente tem um outro exemplo de acentuação com o chocalho, triângulo, agogô e zabumba, aí já a escrita rítmica já é um pouquinho diferente. Então, só para vocês não ficarem, assim, falar assim: "Ah, eu tenho que ficar preso àquela grade simples da atividade". Não, vocês podem tocar de outra forma, principalmente quem já tem familiaridade com percussão, tá. No caso aqui, o chocalho também nós não vamos aceitar, porque também é muito simples a execução, o chocalho e a clava. O mais simples que a gente vai colocar aqui é o agogô. Para quem tiver muita dificuldade, eu sugiro que opte pelo agogô, tá? E vão ter alguns vídeos de exemplo, né? Que eu não coloquei, porque eu não tenho aqui um bloco sonoro. O bloco sonoro também é um instrumento simples da área percussiva, da bandinha, da educação infantil, e até mesmo sem ser infantil, e ele tem essa mesma levada do agogô, ou seja, ele tem uma parte que é grave e uma parte que é aguda, por isso que ele pode ser substituído também. Quem não conseguir um agogô, mas tiver um bloco sonoro aí na sua bandinha, na sua escola, também pode utilizá-lo, tá? Eu vou colocar aqui o link para o pessoal que já está aqui com a gente. E tem alguns casos que a gente vai ver, que foram adaptados, são pessoas que não conseguiram emprestado e a gente vai aceitar? Sim, também pode ser aceito. Mas se você conseguir emprestado um instrumento, melhor pela questão até da sonoridade, tá, gente. Então olha só, esse aqui já é um percussionista profissional, claro, né, que aí a ideia aqui é muito melhor, né, do que o que eu tenho falando, que é muito simplesinho. Eu tô falando desde uma cantiga folclórica adaptado, até mesmo um baião profissional, como esse que vocês vão ver. Tem também a ideia do cajón. Como que eu posso adaptar o cajón no meu baião, caso, né, às vezes é mais fácil conseguir um cajón do que uma zabumba. Como que eu posso adaptar? Né, então vão ter alguns exemplos para vocês, alguns links, tá, que vão ajudar nesse sentido. E tem gente que gosta, né, e quis até utilizar vários instrumentos ou praticamente todos. Precisa utilizar tantos instrumentos? Não, não precisa, tá. Isso aí foi uma opção da pessoa, que foi o caso da Adriana, que estudou com a gente. Ela acabou empolgando e decidiu gravar com vários instrumentos, fazer a montagem, mas foi uma escolha particular dela, que pode até ajudar também na escolha de vocês, porque na questão principalmente do cajón, né, de como que eu posso usar o cajón nesse sentido. E vão ter outros exemplos também de pessoas que fizeram instrumentos com materiais mais simples, tá. Aí qual é o tempo? Eu preciso tocar a música toda? Minha música tem 4 minutos. Preciso? Não, mas tem que ser o tempo de no mínimo 1 minuto e meio, tá, gente? Para a escolha aí do baião de vocês, porque senão também fica curto demais. Então, se vocês puderem, né, executar um instrumento de sua escolha, se quiser usar mais de um também não tem problema, mas não é necessário. Apenas um desses que nós comentamos.
Se vocês puderem escolher apenas um instrumento e executar pelo menos 1 minuto e meio, mais ou menos, do tempo da música escolhida, para nós está ótimo, tá? É só colocar o áudio, certo? E pode ser um áudio instrumental, pode ser um áudio que tenha canto, aí vai de acordo com a escolha de vocês, tá? Um dos mais escolhidos, geralmente, é o Asa Branca, né, o Luiz Gonzaga, claro, todos os áudios dele, mas eu acho algumas gravações, assim, um pouco rápidas, tá? Então, vai ser de acordo aí com a necessidade de vocês. Quando olhei a terra ardendo... Ó, tô com um triângulo bem ruim de bandinha, olha o tamaninho do cabinho dele, tá? Mas é só para ver que não é nada super profissional, não. Ou, eu quero fazer o agogô, que eu achei a questão do triângulo, eu achei um pouquinho difícil. Então, escolhe o agogô. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Aí coloco o áudio, que eu não vou fazer isso aqui, a música toda, por causa de direitos autorais, mas aí vocês colocam a versão que vocês quiserem. Eu tenho uma versão, assim, de um baião que eu toquei, posso usar meu próprio áudio tocando, o que vocês quiserem, gente. A música fica de acordo com o que vocês decidirem, tá? Eu não vou optar, falar assim, não, tem que ser tal baião. Não tem isso. É a livre escolha. Gravar pelo menos 1 minuto e meio, utilizando um dos instrumentos. E se quiser seguir a grade também, fica à vontade. Se não quiser, não tem problema. Pode fazer de acordo com o que vocês preferirem. Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu ia colocar o áudio aqui do YouTube, mas eu acho melhor evitar bloquear a minha aula. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda sobre o ciclo 3? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou pausar a gravação e vamos à segunda parte.